Fala corretora, fala corretor, tudo bem com vocês? Muito bem. E hoje eu separei um tema muito legal aqui, um tema que eu particularmente gosto bastante, sobre um livro que eu li já há muito tempo e eu reli ele já tem aí alguns meses e fiz algumas anotações diferentes da primeira vez que eu li. Porque a primeira vez que eu li, eu simplesmente li. Eu não sabia o procedimento para ler livros, né? E aí depois que eu fui estudando um pouco mais de como ler livros, eu consigo hoje estudar os livros. E dessa segunda vez que eu li, eu li de uma maneira diferente, como se fosse um estudo mesmo, começando a pegar alguns pontos principais para poder me ajudar, porque é um tema que eu gosto, já vou falar para vocês qual é o tema, e tem me ajudado demais na minha jornada aqui, na minha carreira, que é um livro chamado Resiliência, do Ricardo Piovan. Gente, é um livro fantástico, é um livro gostoso de ler, é um livro que ele traz esse conceito da resiliência, que já é uma palavra, um termo aí que já foi bastante modinho um tempo, tem gente que não acredita muito, tem gente que acredita muito, enfim, não vou entrar nesse mérito. O que eu quero trazer aqui para vocês é o que eu aprendi com esse livro, e quando a gente começa a trazer isso para o mercado de seguros, para a vida do corretor, da corretora de seguros, isso começa a ficar muito nítido. O tamanho da importância de você ser resiliente nos dias atuais, né? E por que isso? A resiliência, bom, basicamente a resiliência é um termo que vem da física, né? De quando você tem alguns materiais que têm propriedade de acumular uma energia e quando submetidos a um esforço, né? A uma pressão externa, ele volta ao teu estado natural. Basicamente é isso, né? É um produto que numa certa pressão ele acumula uma energia e depois ele volta, depois de uma pressão ele volta para o teu estado natural. E aí, de uma maneira muito resumida, os psicólogos, né, que é uma categoria que eu amo de paixão, uma das frustrações que eu tenho é não ter feito a psicologia, porque eu gosto bastante do tema, eu estudo bastante sobre isso, mas não sou formado em psicologia. E aí os psicólogos viram esse termo e falou assim, poxa, dá pra fazer uma analogia isso com as pessoas, né? Dependendo da situação que a pessoa passa, aí ela voltar ao teu estado natural. E aí depois desse livro, eu li um outro livro, e esse é um pouco mais denso, é um livro um pouco mais, não sei se eu posso falar chatinho de ler, mas ele é mais complexo assim, né? Tanto que quando eu li, eu tinha que voltar várias vezes as páginas, porque estava difícil de acompanhar a leitura. Mas é um livro muito legal, que também me ajudou a entender alguns conceitos sobre esse tema, mas é um livro chamado Antifrágil, né? Ele fala de você ser antifrágil, ter uma antifragilidade. E o que é o antifrágil? É exatamente o oposto de você ser frágil. E ele ressignifica um pouco o termo da resiliência, porque a resiliência é isso, né? Acontece alguma coisa com você e aí aquilo te derruba e aí depois você volta para o teu estado natural. E você ser antifrágil é alguma coisa que te derruba, aí você volta, só que quando você volta melhor, né? E é legal no livro, ele dá um conceito lá muito interessante, né? De você, por exemplo, agora, no momento que eu tô fazendo esse vídeo aí, tá acontecendo essa crise aí do coronavírus, e aí me lembrei bastante desse tema também, né? Que quando a gente fica resfriado, pega uma gripe, o nosso organismo, ele vai criando alguns anticorpos para combater o vírus, né? A bactéria, seja o que for. E a antifragilidade é exatamente isso, né? Você cada vez mais vai ficando mais forte para que você consiga combater as gripes e os resfriados aí. Em alguns casos ainda não, né? Como é o caso do coronavírus, nesse momento do dia que eu tô gravando esse vídeo. Mas quando você volta melhor. Então tem esse conceito da antifragilidade aí que ele meio que ressignificou o termo da resiliência. E por que eu resolvi trazer esse tema hoje aqui para vocês, corretores de seguros? O nosso mercado, ele é um mercado bastante competitivo e para alguns produtos eu diria que até bastante concorrido, para não falar um outro termo aqui que eu acredito bastante, né? Nosso mercado ele tem vários produtos, vários ramos para você vender. Só que é óbvio que você sabe, mas não custa lembrar,
Qual é o produto mais vendido hoje no Brasil? É o seguro de automóvel. E isso tem vários aspectos envolvidos. O primeiro, tem muita gente que fala assim, porque a cultura do brasileiro é comprar seguro de carro. É mais ou menos, né? Eu acredito em partes disso, até porque hoje, se a gente pegar uma estatística aí, 30% da frota do Brasil tem seguro, ou seja, 70% não tem. Será que está muito relacionado à cultura? Talvez seja mais relacionado ao medo do brasileiro perder o carro porque tem muito roubo, tem muito assalto, tem muita colisão. E aí isso faz com que as pessoas adquiram mais seguros de automóvel. Mas eu vou além disso, né? Até antes disso. É vendido mais seguro de automóvel porque porque a corretora vende mais seguro de automóvel, porque de certa forma é mais fácil. De certa forma é tirar pedido, é uma cotação que você faz, porque hoje em dia as pessoas acabam comprando um veículo, e para comprar um veículo, um dos itens é a cotação daquele veículo, né, do seguro. E se o seguro for muito caro, é capaz a pessoa até mudar de marca, de modelo, enfim. Então acaba sendo um pouco mais fácil. E tá tudo bem, né? Eu falo porque dando aula já aí há tantos anos na Escola de Negócios Seguros, lá na INS, antiga Funenseg, eu percebo isso. O corretor que começa, ele se habilita, e é muito comum, no momento que ele se habilita, que ele pega lá o certificado dele, que ele vai se cadastrar lá para poder vender nas seguradoras, é muito comum vir os familiares, os amigos, os colegas, o pessoal que trabalha. Poxa, cota o seguro de automóvel aí pra mim, tá muito normal. E tá tudo bem começar assim, até porque você precisa gerar faturamento. E aí talvez é uma maneira mais fácil de você gerar faturamento e utilizar isso como captura de leads, de possíveis clientes, para você vender outros produtos muito mais rentáveis que o automóvel. Essa é a minha opinião, tá? É o que eu acredito. De novo, de maneira alguma eu falo mal de seguro de automóvel, muito pelo contrário. Se você utilizar o seguro de automóvel como estratégia para que você oferte outros produtos que tenha muito mais rentabilidade, que tenha recorrência, que você vai ter um relacionamento com o teu cliente de maneira diferente, eu sou muito a favor. Agora, se você é um corretor que foca 100% em automóvel, como se fosse a sua vida, eu preciso te dizer, tome cuidado. E aí entra muito essa resiliência, né? Porque atendendo já os corretores há muito tempo, eu percebo muito isso. O corretor, ele tá vendendo automóvel e tá lá, tirando pedido, fazendo cotação e vendendo, é 10% de comissão, é 15% e olhe lá. Pouquíssimos corretores trabalham com 20%, um pouco mais, porque é um mercado sangrento, é um oceano vermelho. Mas tá vendendo, tá ganhando lá, cai a comissãozinha de R$300, R$150 e tá tudo bem. Tá ganhando o seu dinheiro lá, a tua remuneração. E aí ele se arrisca a vender outros produtos. Ele vai se arriscar a vender um saúde, ele vai se arriscar a vender um transportes, ele vai se arriscar a vender um seguro de vida, ele vai se arriscar a vender um seguro residencial. E aí o que acontece com esse corretor? Ele começa a receber não. Mais do que no automóvel, eventualmente. E aí é onde entra a bendita da resiliência, porque é importante você saber que o não, ele faz parte do processo de venda. O não, ele faz parte do aprendizado. E aí onde entra... Como é que está a resiliência do corretor? Que está vendendo lá um seguro que está entrando, pode ser pouco, pode ser muito, seguro mais fácil de vender, e ali quando ele vai para um desafio, que ele sai da zona de conforto para vender outro produto, começa a receber não, fala, mas não dá certo não, pô, é muito difícil vender esse seguro, é muito complicado vender esse seguro, as pessoas não compram seguro. Quem vai comprar seguro de vida? Poxa, quem vai ficar comprando seguro residencial hoje em dia? Não, 10% da população tem seguro residencial. É muito pouco. Então a gente começa a entender um tema tão disseminado já, que é da resiliência ou da antifragilidade, vou chamar dos dois aqui, e que poucos corretores conseguem ter uma boa resiliência. Eu vou falar para vocês o que eu acho que é uma boa resiliência mais pro final desse conteúdo. Mas isso é muito comum, eu percebo que isso é muito comum. Eu tô falando de corretores aqui porque são as profissões aí, né, a profissão que eu trabalho. Mas isso está muito presente, inclusive nas seguradoras. Trabalhei durante 20 anos dentro de corporação. E o que mais tem são pessoas que não têm uma resiliência, né? A inteligência emocional que acaba afetando bastante. Não é à toa que muita gente está afastada do trabalho, tem problemas de relacionamento, enfim, uma série de situações aí que acabam se agravando, principalmente no corporativo. Eu falo porque foi minha vida praticamente dentro do corporativo. Apesar de atender corretores, eu era CLT, né? Eu tinha carteira assinada, assalariado, enfim.
E é muito importante a gente saber que assim, durante a nossa vida, a gente vai se deparar com desafios. E esses desafios, eles podem ser desafios profissionais, desafios financeiros, desafios de relacionamento com família, relacionamento amoroso, uma série de problemas. A gente sabe que isso vai acontecer. E o que vai ajudar a gente a superar esses desafios? Tudo está relacionado ao quê? Ao comportamento e às atitudes que a gente tem. Tudo está muito relacionado ao comportamento e atitude. Se você tem como controlar os seus comportamentos e as suas atitudes, certamente você vai conseguir ter uma boa resiliência, né? Alguns problemas a gente sabe que não tem solução. A gente sabe disso. E aquilo que assim, o que não tem solução... Eu vi uma frase uma vez, nossa, eu achei demais, assim, né? O que não tem solução, solucionado está. Eu não me lembro de quem que eu vi essa frase, mas no dia que eu vi, eu gravei. A gente sabe, tem muitos problemas, alguns não têm solução, e assim, os problemas que não têm solução, solucionado está. E quando eu vi essa frase, eu lembro de ter visto, tava no contexto, tava a história do Nelson Mandela. O exemplo que tava ali, né? Que quando ele foi preso, e ele ficou preso aí por 27 anos... e durante esse tempo que ele ficou preso, a resiliência dele estava lá em cima. Estava lá em cima. E quando ele saiu, se eu não me engano, eu sou ruim de data, mas se eu não me engano, acho que foi em 1990. Quando ele saiu da prisão, depois de 27 anos preso, em 1990 ele saiu, 4 anos depois ele se tornou presidente da África do Sul. Olha que maravilhoso isso, né? Aí você pensa assim, poxa, a pessoa ficou 27 anos preso, o que ele fez lá dentro? O que ele fez para ter uma resiliência de aguentar 27 anos preso, saindo da prisão, 4 anos depois, ele foi eleito presidente da África do Sul. Poxa, o problema tá lá. Não tem o que fazer, ele tá preso. Só que eu preciso falar para vocês, a maioria dos problemas tem solução. A maioria tem solução. A questão é que a gente muitas vezes tem preguiça para pensar na solução. Porque é muito mais fácil a gente pensar só no problema. E eu vou trazer depois algumas ferramentas aqui que eu utilizava inclusive muito com as minhas equipes e utilizo muito isso hoje com os corretores. Porque a gente sabe que é muito mais fácil quando você está conversando com alguém, essa pessoa... Pode reparar, pensa no teu ciclo de amigos, aí, de colegas, de networking que você tem. A quantidade de pessoas que te trazem e que falam de problemas e a quantidade de pessoas que trazem e falam de solução. Faz um balanço aí no relacionamento que você tem. Qual é a maior quantidade? A que fala de problema ou a que traz solução? E eu tenho que te dizer aqui, alguns problemas não têm solução, mas a maioria tem solução, né? Isso é muito importante que a gente tenha isso em mente. Tem outra coisa aqui, ó, eu deixei na minha colinha aqui para não esquecer nada de passar para vocês, mas olha que interessante, né? Eu tinha colocado aqui algumas informações que eu fui anotando ao longo da minha carreira, né, passando um filme. E quando a gente passa por determinada situação, a gente não entende muito bem, né? E fica um pouco irritado, fica indignado, a gente começa a se questionar, fala, por que isso está acontecendo comigo, né? Isso é muito comum. Só que depois que passa e a gente olha isso para trás, né, num retrovisor, pensando assim, poxa, fez sentido aquilo acontecer comigo naquela época. Quando tem alguma adversidade, quando a gente tem um problema, isso ajuda a gente se desenvolver no processo. Isso ajuda demais. No momento que acontece, muitas vezes a gente não entende e fica revoltado. Só que quando você para analisar depois, aquela adversidade, aquele problema te ajudou em algum processo, te ajudou a evoluir em algum aspecto da sua vida. E muitas vezes a gente ignora esse tipo de situação. Porque as crises, gente, elas sempre vão acontecer. As crises sempre vão acontecer. E crise é bom. E eu não achava que a crise era boa. A crise, ela é boa. A crise, ela é boa porque ela ajuda a gente passar para um novo patamar, para um novo nível, né? E muitas vezes eu não tinha, muitas vezes, assim, durante anos, eu olhava a crise como uma coisa ruim. Até que eu comecei a observar que a crise, ela é boa para a gente se desenvolver.
E aí eu comecei a provocar algumas crises na minha vida. Isso faz pouco tempo. Eu digo que... Eu sou ruim com data, né? Mas, ó, pensando em tempo aí, pelo menos uns 3 anos. De uns 3 anos pra cá, em alguns momentos da minha vida, eu provoquei algumas crises. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. No finalzinho de 2017... eu tive uma mudança dentro de uma seguradora que eu estava trabalhando. Eu ia mudar para uma outra estrutura. A diretora que eu tinha lá, que eu respondia, que é uma pessoa que eu admiro demais, ela não ia ser mais minha diretora e eu ia responder para um outro diretor. E essa mudança ia acontecer a partir do dia 2 de janeiro de 2018. Né? E nessa mudança, muita gente dentro da seguradora veio me dar os pêsames. Chegavam pra mim e falavam assim, nossa, André, meus sentimentos. Gente, eu não tô exagerando, era assim. E eu sempre buscando a imparcialidade, a expectativa zero pra não ter problema. Falava, gente, para com isso. Tá tudo bem, comigo não aconteceu nada. Eu não posso entrar nessa pilha que vocês estão me trazendo. Não recebi aquilo pra mim. Até porque antes do dia 2, a conversa com esse novo diretor estava sendo muito boa. Eu diria que estava sendo... parecia uma lua de mel. Se a gente fosse comparar com um casamento, sabe? Aquela coisa bacana, aquela coisa gostosa. Tava legal. O cara tava conversando comigo, tal, não sei o quê. Beleza. No dia 2, quando mudou, a primeira coisa que esse diretor novo pediu foi assim, ó. Ele falou, André, eu preciso que você venha trabalhar neste andar que eu estou e a sua equipe vai permanecer no andar que você estava. Quando ele falou aquilo pra mim, eu olhei assim e falei, por quê? Perguntei, por quê essa mudança? Por que eu tenho que ficar longe da minha equipe? Não, porque eu quero você próximo de mim e tal, e essa mesa vai ficar aqui, não tem lugar pra tua equipe. E aí eu falei pra ele assim, ó, eu te entendo, você querer que eu fique próximo, mas eu preciso que você entenda que eu também quero ficar próximo da minha equipe. Não faz sentido a minha equipe ficar no outro andar. Aí ele olhou pra mim assim, ele não gostou, eu percebi no olhar dele que ele não gostou, ele não era brasileiro, né, não é brasileiro. Ele não gostou, só que eu tive que me posicionar, porque a minha equipe é importante. E ele sentiu aquilo naquele momento. E ele falou, então vou dar um jeito. Aí ele remanejou o andar lá que ele estava, conseguiu colocar a minha equipe, não ficou perto de mim, mas ficou no mesmo andar, mas de onde eu estava, eu conseguia olhar a minha equipe aqui de longe, mas eu conseguia. Era o máximo que dava pra fazer ali naquele momento. Beleza. Aí eu tava lá, tudo certinho. Foi a primeira situação que me incomodou. No dia seguinte, ele me chamou na sala e ele falou o seguinte, ó, pra vocês terem uma ideia do cenário, gente, eu era gerente dessa área, fazia gestão lá de algumas áreas, e eu tinha uma equipe. Ele me chamou no outro dia de manhã e ele falou assim, ó, André, a partir de hoje, eu quero que você venha à minha sala todos os dias de manhã, eu quero que você me passe uma lista de tudo que você vai fazer, e ao final do mesmo dia, eu quero que você me fale tudo o que você fez. Aí eu olhei pra ele assim e falei, todo dia você quer isso? Ele, todos os dias. Eu falei, não é melhor a gente fazer um alinhamento semanal pra ser mais produtivo? Não, todos os dias. Aí eu falei, tá bom. Eu saí, fiquei pensando, falei, poxa, é um diretor pedindo pra um gerente fazer isso? Eu achei estranho, né? Eu falei, pô, não faz muito sentido, né? Pro cargo que eu tinha ali e pra responsabilidade que eu já tinha, não fazia muito sentido ele pedir isso pra mim. Mas eu falei, bom, ele deve estar fazendo isso porque ele quer me conhecer, ele quer ver minha forma de trabalho, tá tudo bem. Falei, tudo bem, resiliência, né? Falei, tá tudo bem, vamos seguir em frente. E aí, beleza. Tava de manhã lá, à noite, no final do dia. No terceiro dia aquilo já me cansou, porque eu falei, cara, eu tô perdendo tempo. Era 1h30 do dia que eu tinha que fazer isso, que eu podia estar fazendo outras coisas mais importantes. E aí, no final dessa semana, ele me pediu uma atividade lá que tinha que entregar na semana seguinte. Era uma atividade que demandava tempo e não demandava só o meu trabalho. Não era somente eu responsável por aquilo, eu dependia de alguém da área de tecnologia para me ajudar. E aí eu liguei para uma pessoa de tecnologia, o cara falou assim para mim, André, eu consigo fazer essa extração desse arquivo para você, mas eu preciso de 3 dias, porque é um arquivo muito grande e tal. Eu falei, não, beleza, negociei com ele os dias e tal. Aí no final do dia eu fui falar para esse meu diretor exatamente isso, ó, conseguia o arquivo, mas são 3 dias lá com a área de tecnologia e tal. Aí ele falou assim, mas com quem você falou? Eu falei, ó, falei com o ciclano. Aí ele ligou para esse cara. Aí a primeira coisa que ele perguntou, ele falou assim, por acaso o André falou com você? E tava no Viva Voz, o cara falou, não, falou e tal, e ele repetiu a mesma coisa que ele... Aí na hora que eu falei assim, meu, por que ele perguntou isso? Pensei comigo, na hora eu fechei a porta da sala dele, era um aquário, né? Fechei a porta. Aí ele falou, então, 3 dias não dá, ele falando pro cara, 3 dias não dá, eu quero amanhã. Ah, mas é um arquivo muito grande. Você não entendeu que eu sou diretor aqui? Eu acho melhor você fazer o que eu estou mandando.
Foi super escroto a atitude dele, mas enfim, deixei ele terminou de falar lá e o cara pro dia seguinte ia fazer o relatório. Quando ele desligou, ele falou, tá vendo como tem que fazer? É assim. Aí eu olhei pra ele assim, eu falei, ó, eu nem quero questionar a forma com que você fez. Eu só vou te fazer uma pergunta, ô fulano, não vou falar o nome dele aqui porque não merece esse crédito. Por que você não acreditou quando eu disse que eu já tinha feito isso? Que eu já tinha falado com ele e negociado? Não, porque não sei o que, ele tentou justificar, ele ficou de saia justa, não tinha uma resposta. Aí eu olhei pra ele, olhei nos olhos dele e falei assim, ó, eu não gostei da sua atitude. Eu te respeito como meu diretor, mas eu não gostei da sua atitude. Eu estou saindo agora, eu vou fazer o meu trabalho. E aí eu saí da sala. Aí aquilo já ficou um clima esquisito. Passado uma semana, uma funcionária minha veio falar que ele tinha feito um assédio com ela. Aí eu já peguei pilha, falei, meu, não pode isso, fui falar com o RH, não me ouviram. E aí depois ele foi falar de um outro funcionário meu que ele não queria, ele falou, eu não quero que os seus funcionários entrem na minha sala, quem vai entrar aqui é você. Aí aquilo também me incomodou, porque não estava tratando a pessoa como gente, e aquilo foi acumulando, né, aquela resiliência, e o André suportando aquelas pancadas e tal. Bom, até que chegou eu tô contando algumas coisas aqui, mas teve coisas mais graves que não vem ao caso aqui, e que eu cheguei a falar com o RH da empresa na época, né? Que me falou assim, André, infelizmente ele é assim e você tem que aceitar o jeito dele. Aí eu falei, verdade? Então eu quero que vocês me mandem embora, porque eu vou sair dessa empresa. E aí, resumindo, né? Isso aconteceu de janeiro, quando foi 2 de abril de 2018, eu saí da empresa, eu pedi pra sair. Eu provoquei a minha crise. E por que eu tô falando isso? Eu tinha um bom cargo, eu tinha um excelente salário, eu tinha excelentes benefícios, eu tinha tudo que uma pessoa num corporativo gostaria de ter. Eu tinha uma equipe maravilhosa, poxa, eu pedi pra sair. Muitos na época me criticaram, falando, meu, você é louco, tá saindo, não sei o que e tal. Tanto é que eu falei, poxa, eu preciso provocar essa crise, porque eu não compactuo com tudo isso que está acontecendo nessa empresa e que a empresa está sendo conivente com aquilo. Tanto é que depois de 30 dias, esse diretor ele foi desligado, pessoas do compliance de outros países da mesma seguradora vieram para o Brasil e mandaram ele embora, né? Nem sei se foi por justa causa, mas para vocês terem uma ideia da gravidade que ele estava causando dentro da seguradora. Mas eu estava com a minha consciência tranquila, porque eu falei, eu não vou ferir meus valores diante de tudo que estava acontecendo. Mas eu tive que provocar essa crise. Eu tô contando essa história para falar para vocês que crise é bom e às vezes a gente provocar uma crise traz crescimento pra gente, né? Porque quando eu provoquei essa crise, aí em 2018 eu já estava fazendo consultoria para corretores, eu já dava aula, já dava treinamento. Só que eu tava no modelo há 20 anos CLT. Todo mês lá caindo um salário, caindo o meu plano de saúde estava ok, o ticket estava ok, tudo tava beleza, tava tudo muito legal, né? E aí foi um ano de muito aprendizado, 2018, né? De muito vale, de muito investimento e não ter retorno, porque eu tava testando alguns modelos de empreendedorismo. E graças a Deus as coisas foram fluindo, porque uma coisa assim, que eu tenho muita disciplina, muita consistência no que eu faço, muita vontade, eu tenho uma capacidade de execução muito forte, então isso me ajudou, mas eu passei por um vale muito ruim, assim, terrível, né, pra ser bem honesto, e tudo isso estava muito relacionado, sabe o que me ajudou? Eu ter uma boa resiliência. Porque eu provoquei uma crise consciente e sabia que ia ser difícil aquele primeiro ano, aqueles primeiros meses, e eu sabia que o que poderia me ajudar seria a minha resiliência, porque eu estava preparado para aquilo. Eu não estava preparado para alguns problemas que apareceram, algumas novidades, mas eu sabia que, assim, ia acontecer, faz parte da natureza humana acontecer. Não tem problema que isso afete em algum momento a nossa vida pessoal, profissional, porque para mim eu estava ciente que isso que ia acontecer em algum momento. E às vezes, essa crise, ela pode não estar com você, mas pode ser que ela esteja com as pessoas ao seu redor, né? E era o que eu tava vendo, era uma pessoa. Pra mim, a crise era aquela pessoa. E hoje eu agradeço aquela pessoa porque eu me tornei um profissional muito melhor hoje em dia, por conta dessa crise que foi provocada dessa pessoa. Que na época eu fiquei muito chateado, mas hoje eu olhando de novo pra trás, eu falo, pô, ainda bem que aquele cara fez isso. Né? Hoje eu nem sei como ele tá, não deve estar trabalhando, porque eu nunca mais vi falar, mas deve ter voltado pro país dele. Foi ótimo ele ter feito o que ele fez
não com as pessoas, mas o que ele fez comigo foi ótimo, porque provoquei a crise e eu consegui conquistar, estou conquistando muitas coisas que estavam dentro do meu coração. Porque aqui é onde a gente começa a ter o controle da nossa vida. Você fica mais no controle quando isso acontece. Você começa a sonhar o teu sonho e não o sonho das outras pessoas. Então começou a fazer muito sentido pra mim, né? E aí, diante de todo esse cenário, eu comecei a perceber que tem 3 tipos de profissionais, /empreendedores, /funcionários, o título que você quiser considerar. Que tem aquele que é o mais submisso, que fala assim, é a crise, não tem jeito, não tem o que fazer. Esse é o tipo de profissional submisso. E aí você tem aquele tipo de profissional mais reativo, que é aquele que vive reclamando, sabe? Acontece alguma coisa, mas é porque a economia, porque a crise tá abalando a economia, então tá abalando o meu trabalho, porque a crise eu não tô conseguindo vender. Esse daí é o tipo de profissional reativo. E você tem o tipo de profissional resiliente, né? Que isso é uma habilidade que você consegue treinar, não é um dom. É uma pessoa sempre que ela é proativa, ela sabe que existe o problema, mas o foco dela tá sempre em minimizar, sabe? Ela quer minimizar aquele problema para fazer mudanças com foco na solução. Esse tipo de profissional, normalmente ele se destaca mais no ambiente que ele trabalha, seja você corretor de seguros, corretora de seguros, ou alguém que trabalha numa corretora, ou dentro de seguradora, seja o que for. Normalmente, se você é um tipo submisso ou reativo, terá muitos problemas pela frente, mas se você for um tipo de profissional resiliente, certamente você terá muito mais sucesso em relação aos outros 2 profissionais que eu falei pra vocês aqui. E tem uma coisa que eu acredito muito, que quando a gente costuma pensar assim, né, com alguns níveis de responsabilidade. Isso eu ouvi também num dos meus estudos, eu guardei pra mim e falei, pô, isso aqui faz muito sentido, né? É você ter uma separação aqui em 3 camadas. 3 camadas de separação de responsabilidade. Se você colocar assim, poxa, 1/3 da responsabilidade é minha, 1/3 da responsabilidade é do meu líder, se você trabalha de repente numa corretora, e 1/3 da responsabilidade é da economia. Então, 1/3 minha responsabilidade, 1/3 do meu líder e 1/3 da economia. Agora a pergunta que eu te faço, esse 1/3 que é a sua responsabilidade, o que você está fazendo para melhorar isso? O que você está fazendo com o seu 1/3 para ser uma pessoa melhor? Para ser um profissional melhor. Porque tem 1/3 que é do líder, que é dele, que está fora do seu controle, e tem 1/3 também que é da economia, que está fora do seu controle. Mas o que é 1/3 seu? Faz sentido isso para você? Porque para mim faz muito sentido. E aí entra um outro livro que eu li muito, que assim, é um livro maravilhoso que eu indico aqui, que é O Poder da Ação. Ele fala muito da sua autorresponsabilidade. Para de mimimi, para de churumelas, falando que, mas que é crise, que meu chefe, que economia. Mano, e a tua parte, velho? E a parte que é a tua responsabilidade, que você terceiriza para os outros? Tem que abrir os olhos, né? Tem que abrir os olhos. Para de ficar culpando as outras pessoas pelas suas falhas. Eu fiz isso durante muito tempo, eu fui um mimizento, gente, durante anos, vítima, sabe? Tudo era eu fazia vitimismo. Cara, na hora que caiu a ficha, eu falei, caramba, que mimimi que eu faço, sabe? Eu falo porque eu já passei por isso, eu tô falando coisas que eu já skin the game, né? Como diz o Thiago Nigro. Pô, eu tô falando coisas pra vocês aqui que eu vivenciei, a transformação que teve na minha vida aqui e as coisas que eu vou aplicando, porque eu sei como é, e a maioria é assim. O que eu me afastei hoje em dia de pessoas mimizinha, de pessoas que ficam só reclamando, não tenho mais saco pra sair pra almoçar com pessoas, ou tomar café, com pessoas que ficam reclamando, cara. Eu vou almoçar lá com o pessoal, a galera que eu trabalhei em seguradora às vezes, eu diminui pra caramba. Hoje eu tenho a opção de não ir, né? Então não preciso fazer média com ninguém. Mas, cara, eu ia, e aí, bicho, do começo do almoço até o café, a galera reclamando do trampo, reclamando do chefe, reclamando da empresa. Não aguento mais isso, cara. Eu gosto de, quando eu vou, cara, vamos falar de ideias, vamos falar de coisa nova, vamos falar do que a gente pode fazer diferente no nosso mercado. Começou a reclamar, eu já até falo, pô, não me fala isso, não aguento mais ouvir. E tinha uma coisa que eu usava muito com a minha equipe, e uso muito com alguns corretores quando tem a necessidade de utilizar a ferramenta, uma ferramenta muito legal aqui, que te ajuda nessa questão da resiliência, né? Você pega um flip chart, ou
um notebook, eu não sei onde você vai trabalhar, onde você vai aplicar isso. Mas pega um papel e aí você coloca lá, você pode fazer individualmente, com você mesmo, né? Um auto exercício, ou você pode fazer com o teu time, ou faça uma sugestão para o teu líder fazer isso, né? Isso é muito legal, funciona muito. Aí você coloca a primeira assim, ó, que bom. Que bom assim. Pede pro teu time, me fala o que é bom aqui nessa corretora. Me fala o que é bom aqui, que funciona, que você gosta. E pede para as pessoas escreverem, colocar post-it, mas deixa a galera fazer. Se você estiver fazendo sozinho, óbvio, você faça. Mas se você estiver fazendo com uma equipe, deixa as pessoas fazerem. Então, que bom. Aí você pode colocar depois assim, ó, que mal. Que mal. E aí pede para as pessoas colocarem o que não tá legal aqui nessa corretora. O que não tá funcionando bem aqui? É o sistema, tá faltando processo, tá faltando organização, tá faltando a gente fazer um alinhamento, tá faltando a gente trazer coisas novas. Coloca lá, que mal. E aí depois você coloca que tal. E aí no que tal, você pode pegar, por exemplo, assim, do que tá, no que mal. Pô, você tem, sei lá, tem 10 itens. Dos 10, pessoal, vamos pegar dos 10 aqui os 3 principais. Quais são os 3 principais? E aí vocês vão eleger lá os 3 principais. E que tal? Desses 3 principais, o que a gente pode fazer aqui como plano de ação para solucionar esses problemas? Então, que bom, que mal, que tal? Que bom, que mal, que tal? Utilize essa ferramenta, vocês vão perceber que isso ajuda demais a você ter uma boa resiliência dentro do teu ambiente de trabalho. Porque você vai ter muita clareza. Esses 3 itens aqui, ó, de uma maneira muito... É uma ferramenta que eu posso até substituir pela análise SWOT, que é muito boa, só que essa é um pouco mais simples. Você utiliza esses 3 pilares aqui, você sozinho com a tua equipe, vocês vão ver a transformação acontecer. É uma ferramenta fantástica para acontecer. Eu anotei também algumas lições aqui que eu vi na época e eu guardei. E eu quero passar para vocês aqui, ó. A primeira lição, ó. Resiliência não é um dom, ela é uma habilidade que você pode treinar. Então se você falar assim para mim, poxa, André, minha resiliência é muito ruim, é baixa, não tenho. Não tem problema, tá tudo bem e a maioria é assim. A notícia boa é que você pode treinar isso, não é um dom. A resiliência você pode treinar. Essa é a lição número 1. A lição número 2. Alguns princípios da resiliência, eu anotei aqui, eu achei fantástico isso, ó. Quando você tem consciência de que as dificuldades fazem parte da sua vida. Olha que louco isso, né? Se você tem a clareza e a consciência de que as dificuldades fazem parte da vida, você consegue lidar melhor com isso. Olha outra coisa aqui, ó. Persistir com tudo que acontecer. E aí quando eu coloquei aqui esse de persistir, eu vejo muita gente falando assim, não, mas eu vou insistir na venda, eu vou insistir naquele negócio, eu vou insistir tal. Tem uma diferença muito grande, gente, quando a gente fala de você insistir e persistir. O insistir, o que é? Você fazer as mesmas coisas das mesmas formas, esperando um resultado diferente. Isso não vai acontecer. Agora, qual é a diferença para o persistir? É você fazer a mesma coisa, as mesmas coisas, de maneiras diferentes, criativas, inovadoras, para quê? Para que você tenha resultados diferentes. Então, tenha sempre em mente que você vai persistir nas suas atividades, nas suas tarefas, não insistir. Insistir é chato, é monótono, não faça isso, né? É uma diferença muito grande entre os dois. E aí você tem alguns estágios dessa mudança, né? Quando você começa a treinar essa habilidade, você vai perceber que você vai encontrar alguns estágios. Eu anotei aqui também, ó. O primeiro estágio é quando você está inconsciente e incompetente. Ou seja, você não sabe que falta ainda essa competência, você não sabe que falta ainda essa habilidade para você. Você tá perdido, tá no limbo. Tá no limbo. Sabe aquela história assim, ó, você que é corretora, aí imagina que você me contrata para fazer a mentoria, para fazer a consultoria para você, e aí a primeira pergunta que eu faço assim, legal, qual o faturamento hoje? Faturamento mensal hoje da sua corretora. Aí a pessoa não sabe. Qual é o prolabore que você tira hoje? A pessoa não sabe. Qual é o teu ROI? A pessoa não sabe. Qual é o teu... Quantos contratos, quantas apólices você tem na sua carteira? A pessoa não sabe. Tá, qual é o mix da sua carteira? Quantos você tem de cada produto? A pessoa não sabe. Então tá ali, né? Tá trabalhando, mas tá ali, ó. Deixa a vida me levar. Isso pode acontecer também. Então, a primeira fase, que é do incompetente e inconsciente, é quando você não faz ideia que você não tem ainda aquela habilidade. A segunda é o consciente e incompetente. Esse aqui é o seguinte, ó, ele sabe que tem a dificuldade, mas ele não sabe como mudar. Olha que coisa maluca, isso acontece, ó, nossa cabeça. O terceiro é o competente e consciente. Competente e consciente. Aqui é o seguinte, é quando você pratica conscientemente uma habilidade.
Então você sabe que você tem ela e você pratica ela de maneira consciente. E o último é o competente inconsciente. É quando você já exerce automaticamente sem se dar conta. Já entrou no teu hábito. É aquela famosa coisa dos mini hábitos, né? Que eu sou super fã. Então você já está praticando aquilo de maneira automática e você nem se dá conta daquilo. Tá fazendo ali. Então são coisas legais. Quando você começa a treinar, a ter a resiliência, isso ajuda muito, né? E aí eu coloquei aqui pra gente finalizar alguns aspectos da vida, né? Como eu falei que as dificuldades fazem parte da vida. Se você não se assustar, isso ajuda. Procure não entrar em pânico. Porque quando você sabe que vai acontecer... E é assim, a vida não é feita só de felicidade, gente. A vida não é feita só de Instagram, de Facebook, não é. Isso aqui é o palco, né? O que tá na rede social que é o palco. Os bastidores, é só você que sabe. E tem muitos perrengues, né? Então a vida não é só de felicidade. Você saber que vai acontecer, isso te ajuda muito a você seguir em frente na jornada e a te ajudar nessa resiliência aí, a você ser mais antifrágil, né? Você tem que compreender que isso faz parte da natureza humana, né? As crises vão acontecer, são ciclos. Tem uma hora que você tá bem, tem uma hora que você tá mal. Tem uma hora que você tá bem, tem uma hora que você tá mal. E tá tudo bem. Você não vai permanecer bem de maneira perpétua. Você não vai permanecer numa crise de maneira perpétua. Faz parte da natureza humana ter as crises. E sabendo disso, poxa, por que não treinar a ter uma boa resiliência? Faz sentido isso? Ó, aqui o terceiro, ó, que é a questão de você ser o persistente. Então, reforçando aqui, não seja insistente, seja persistente. Aí eu anotei uma frase aqui do Einstein que eu gosto muito, né? Ó, insanidade é fazer sempre o mesmo e esperar por resultados diferentes. Essa frase dele é maravilhosa. Outro ponto aqui, ó, encarar o problema e tomar decisões. Aqui, ó, é uma coisa que eu utilizava muito com a minha equipe, utilizo muito com os corretores. De novo, tem mais gente trazendo problema para você ou solução? Quando alguém te trouxer um problema, ajude essa pessoa a se desenvolver. Você pode fazer isso também, mas ajude. Legal, você traz um problema para mim, mas a cada problema que você me trouxer, a cada problema, 3 soluções. A cada problema, 3 soluções. Isso vai fazer com que a pessoa pense nas soluções. E aí pode ser que você utilize de fato uma das 3 soluções, pode ser que você pegue uma das 3 que não seja exatamente aquilo, e aí você faz pequenos ajustes. Pode ser que você não pegue nenhuma das 3 e você dê uma 4ª solução, mas utilize essa ferramenta. A cada problema, 3 soluções. Isso vai ajudar demais a você criar e desenvolver a sua resiliência. E por último aqui, agradeça pelas adversidades. Agradeça, sabe por quê? Isso te ajuda a evoluir, te ajuda a crescer. Eu vou falar pra vocês, todas as grandes crises que eu passei na minha vida pessoal e profissional me ajudou demais. Eu evolui muito como pessoa, eu aprendi muito como profissional e eu percebo que isso me ajuda até hoje. Hoje eu tô num momento de felicidade. Daqui a pouco vai vir uma crise e tá tudo bem, porque eu sei que a crise vai vir pra quê? Pra me ajudar a evoluir, a ser melhor como pessoa. Portanto, quanto mais rápido você resolver algum problema, com foco em solução, mais resiliente você é. Beleza, gente? Ó, isso faz muito sentido pra mim, espero que faça sentido pra você. E um forte abraço, um beijo e até o próximo vídeo. Valeu!